Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando aqui sobre mais uma aula de tecnologia e projeto de máquinas. Só para recordar, na aula passada nós falamos a respeito de dimensionamento, onde pudemos falar sobre aplicações de dimensionamento, também metodologias, situações que levam, em determinado momento do projeto, a necessidade de dimensionar uma sequência, de tópicos necessários aí para dimensionar qualquer tipo de projeto. Na aula de hoje nós vamos estar falando a respeito de desenhos. Então, as características dos desenhos. Quando nós utilizamos desenhos em projetos, então sempre será necessário, na verdade, o desenho em projetos. O desenho tem como objetivo e característica principal representar as dimensões reais de um objeto, de um componente, onde são representadas simbologias, funções dos sistemas podem ser mecânicos, elétricos, eletrônicos, hidráulicos, pneumáticos, entre outros. As características dos desenhos, podemos falar sobre os desenhos de esboço, que são desenhos simples, muitas vezes podem ser feitos com as próprias mãos, do desenho manual, um rascunho, um croquis, e pode ser feito uma vista de corte, também uma representação com as medidas, com uma representação em perspectiva. Aí depende da necessidade e do profissional que estará fazendo aí esse esboço. Desenhos de layout. Nós temos a necessidade também de fazermos desenhos de layout para muitos componentes aí de projetos, para representar a localização, desses componentes, dos detalhes, alocação de espaços. Por exemplo, circuitos elétricos, circuitos pneumáticos, hidráulicos. Os desenhos de componentes com detalhamentos. Então, agora sim vamos falar sobre alguns desenhos em que requer detalhamentos. Vamos falar um pouquinho sobre as vistas, sobre cortes, a identificação de um acabamento. O detalhamento ele pode ser feito em perspectiva, pode ser feito em vistas, e são representadas as dimensões essenciais para a interpretação, o desenvolvimento e a fabricação. Muitas vezes os desenhos de setores industriais eles podem ser diferentes. O mesmo componente passar num setor com um desenho, por exemplo, no setor de conformação você vai ter um desenho daquele componente. Um setor depois de usinagem, desbaste, por exemplo, você vai ter um outro desenho para aquilo, para aquela operação. Um outro desenho para retífica, por exemplo, um acabamento, você teria um outro desenho para isso. Então, o mesmo componente você pode ter vários desenhos. Aqui vocês veem dois componentes, eles estão em perspectiva, são desenhos em perspectiva. O primeiro nós vemos aí alguns detalhes aí com algumas cotas de diâmetro, cotas de localização do diâmetro, raio. No segundo desenho nós vemos uma peça em corte, em perspectiva, alguns detalhes ali, o que está amarelo ali, nós vemos primeiro
a achura, né, toda a perspectiva, a representação do corte, ele é feito com esses traços a 45 graus. E por que é feito o corte, né? Uma peça, a representação em corte é feito para que possamos identificar os detalhes internos da peça, né? Sem o corte não poderia identificar esses detalhes. Outras situações interessantes, nós temos ali uma representação de furo de diâmetro 9, 6 furos de diâmetro 9. Então eu posso reduzir informações no desenho com uma indicação, tá? Desse desenho em corte é interessante vocês verem aquela cota de 50 que está representando aquele rebaixo no furo interno. Então por isso é utilizado o corte. Se não fosse dessa forma, eu não conseguiria representar aquela medida de 50 do rebaixo interno da peça. Um outro exemplo, vistas em corte ainda, vocês veem a representação sempre é feita com uma letra ali, CC por exemplo, e nós temos ao lado o corte. Esse corte ele não é da peça toda, porém ele tem uma ruptura na parte superior desse desenho em corte, porque nesse desenho em corte foi representado exatamente o que é necessário, né? Esse furo com um rebaixo ali, com a dimensão de 8,4, e você consegue então visualizar essa parte interna dessa furação. Um outro desenho, componentes com detalhamentos, né? Aqui nós vemos cortes parciais. Nessas cotas de 54 e 47 são rebaixos para chavetas, né? Então você vê que tem uma linha, depois a achura, né? Porque você está vendo esse rebaixo na parte interna do desenho, justamente numa vista só. Então eu consigo, uma vista do desenho, eu consigo representar esses detalhes. Também na extremidade ali, diâmetro de 30, diâmetro de 24, o ângulo, né, de 90 graus, ali nós temos um detalhe de um furo aí escariado, seria esse ângulo de 90 graus, com a inclinação. Temos também chanfro de 2 por 45, chanfrinho ali no diâmetro. Então são representações utilizadas, muito comum encontrar essas representações. Bom, nós temos aqui mais alguns desenhos, vistas, raios, chanfros. O primeiro desenho aqui, a gente vê um desenho com 3 vistas. Geralmente você vê uma peça em perspectiva que foi detalhado 3 vistas dessa peça. Então são os planos, né? Projetados os planos da peça, onde podemos, nesses planos, identificar, por exemplo, uma vista superior, tá? Uma vista na lateral da peça e uma vista também ali de corte para representar as medidas aí internas também. O parafuso geralmente ele é padrão, os parafusos são padronizados, as medidas muitas vezes também. E aqui a gente vê o que? Uma representação também de uma rosca, são aqueles traços que eu destaquei em amarelo, né? Aquele comprimento de 41, comprimento da rosca, diâmetro de 12, e nós temos aí o chanfro de 1 por 45. Aqui nós temos detalhamentos aqui em desenho relacionado a tolerâncias. Aqui nós temos tolerâncias dimensionais, aquele diâmetro de 48H7 é uma tolerância dimensional, porém uma letra e um número, né, que indica a tolerância. Isso é tabelado, são tabelas que nós conseguimos encontrar exatamente qual o valor numérico
dessa tolerância. Essas tolerâncias dimensionais, quando são de letras minúsculas, são tolerâncias para medidas de eixo. Então essa peça que nós vemos, vocês veem que o diâmetro de 48, então ela é um eixo. Ela tem essa tolerância porque vai ser montada uma outra peça sobre essa peça, né? Então tem essa tolerância de H7. Logo abaixo nós temos uma tolerância geométrica, uma tolerância de cilindricidade. Então no mesmo diâmetro de 48, esse diâmetro ele pode ter uma variação na medida de no máximo 1/10. Então provavelmente é um instrumento que vai estar nessa posição do diâmetro e vai estar verificando essa medida. Pode variar no máximo em 1/10, 0,1. E outras tolerâncias que nós vemos aqui à direita, tolerâncias geométricas, né, com as suas respectivas simbologias. Dentro dessas tolerâncias geométricas nós temos as tolerâncias de forma, né, as tolerâncias de orientação e as tolerâncias de posição, além de tolerância de batimento. A forma é que vão dar uma tolerância na forma da peça. Você pode então ter uma variação, uma tolerância na forma. Na orientação, então você pode ter, são os casos específicos, paralelismo, perpendicularidade, inclinação. E de posição, muito usado para posicionamento de um elemento, um furo na peça, por exemplo. Então você pode, as cotas que posicionam esses elementos, elas podem variar, né? Essas posições podem variar uma determinada tolerância. Nesse desenho nós vemos aqui uma tolerância dimensional de 6 mais ou menos 0,2, seria de 2/10. E mais uma vez a tolerância 30, diâmetro de 30H7, uma tolerância, você vê, de eixo também, tá? Letra minúscula de eixo. Nesse caso, aqui nós vemos as tolerâncias de acabamento, tolerâncias e acabamento. Então você vê a tolerância aí de simetria de 2/10 em relação à referência A. Então naquele M14, naquele diâmetro ali de M14, ele pode variar no máximo 2/10. Eu medindo ali o M14, então uma rosca, né, ela pode variar no máximo 2/10, tá? Então tem um diâmetro com a variação máxima de 2/10 na simetria. Então essa simbologia de simetria. O que nós temos aí? Temos um eixo simétrico, seria esse eixo, né, no centro da peça, um eixo de simetria. Então essa tolerância poderia ser desse diâmetro menor de 14 em relação a A, né? E o A poderia ser o diâmetro maior. Então essa simetria, ela não pode, esse eixo de simetria, essa simetria não pode ser maior do que 2/10. Essa diferença em termos aí de linha simétrica. Também temos ali agora os acabamentos, né? Representação, vocês veem esse triângulo 3,2, na verdade é uma representação de rugosidade. Em RA, rugosidade aritmética, é a mais utilizada, né, universalmente. Então é muito comum. Significa que nessa superfície, nessa não, em toda a superfície do desenho, porque esse triângulo, essa simbologia está afastada do contorno do desenho. Então aqui todas as faces, né, da peça, todas as faces, elas devem ter aí uma rugosidade de 3,2 micron, ok? Então essa medida sempre é dada em micro, milésimo de milímetro, 3,2. Ao lado também temos mais um desenho com essa mesma acabamento de 3,2 aí micron, em rugosidade RA, rugosidade aritmética.
E nós temos também a representação de um diâmetro ali, H7 minúsculo. Então é uma tolerância para eixo, provavelmente vai ser montado um eixo ali naquela peça. Também ela tem metade da peça, o desenho em corte, a outra metade o desenho da parte externa da peça. Mais um desenho. Aqui nós vemos acabamento superficial, que seria o 0,8. Tem um detalhamento diferenciado aqui. Do lado direito superior nós temos ali a tolerância de acabamento de 3,2 rugosidade, né? Rugosidade 3,2 micron. Quando está de fora, aquele 3,2 fora do parênteses, depois dentro do parênteses nós temos 0,8 micron de rugosidade RA. Então significa que todas as faces do desenho devem possuir uma rugosidade de 3,2 RA, micron. Com exceção, por isso fica dentro do parênteses, com exceção, né, da rugosidade representada no desenho de 0,8. Então, todo desenho com a rugosidade 3,2 deve ser, com exceção daquele diâmetro de 28, em que a rugosidade ela é 0,8. Também temos um corte aí AA, né? Nós temos aí a representação de um rebaixo para a chaveta. Buchas e engrenagens, duas situações, dois exemplos com as suas tolerâncias. Temos aí tolerância de acabamento, temos aí cilindricidade de 2 milésimos ali em cima. Então, cilindricidade é uma peça, uma bucha, né? Temos um diâmetro aí. Geralmente no percurso, no próprio diâmetro de 40 que a gente vê, né? Eu vou estar, essa cilindricidade nós medimos aí em vários pontos ali, né, do diâmetro. Vários pontos ali dessa medida de embaixo ali 30, né? Seria 30 menos 8, nós teríamos 22, né, milímetros nesse comprimento. Então a cilindricidade eu faço várias medições, provavelmente com um instrumento, um relógio comparador. Colocamos a ponta do apalpador ali e fazemos nessa dimensão, né, de 22 milímetros em alguns pontos, e a peça fazendo aí uma rotação. E o de baixo seria a cilindricidade. Aí eu pego um ponto fixo nessa dimensão de 22 e faço, né, o giro na peça, verifico a cilindricidade. Nesse caso ela pode variar no máximo 5 décimos de milésimo, 0,0005, 5 décimos de milésimo. Também temos a perpendicularidade nesse diâmetro de 30 em relação a uma referência A. Então, o diâmetro de 30 ele deve estar perpendicular com relação, você vê ali a base dessa peça ali, né? A base, onde nós temos ali o diâmetro de 90, ali a base toda dela. Então essa perpendicularidade pode ser de no máximo 2, uma variação de no máximo 2 centésimos. Deve ter essa perpendicularidade do diâmetro de 30 com relação diâmetro de 30, né, com relação à base. Então forma ali 90 graus o perpendicular. Embaixo a mesma coisa, nós temos um furo menor ali, onde a face do furo, nós temos a tolerância de paralelismo, aqueles dois traços aí inclinados, paralelismo de 2 centésimos no máximo em relação à referência A da peça. Então isso é medido em relação à referência. Então essa referência é paralela, né? Então eu posso ter uma face onde está indicando ali 2 centésimos em relação à referência A. Pode ser a outra face do furo, tá? Em relação paralelismo, é uma outra face paralela a essa face indicada. Ao lado direito nós temos aí um desenho de engrenagem, que é representada, geralmente eu tenho representação em corte, né?
ali em cima uma tolerância de batimento de 4 centésimos. Então ela está indicada do lado esquerdo ali da engrenagem, naquela face. É um batimento, nesse caso, axial, no sentido axial. E do outro lado da engrenagem, nesse sentido axial, onde está essa seta em amarelo que eu consegui fazer ali, esse é o sentido axial. Então do outro lado eu tenho 25 milésimos, 0,025, em relação a uma referência A, tá? Então a referência A, essa peça aí, o batimento sempre se faz uma medição, colocando também um relógio comparador nessa face, e eu faço um giro na peça. E esse um giro eu verifico quanto vai alterar a medida. Então ela pode variar do lado direito ali, no máximo 25 centésimos no batimento radial, colocando o relógio comparador ali no lado direito. E do lado esquerdo, embaixo ali, ela deve variar no máximo em 4 centésimos. Então, vamos lá, do lado direito 25 milésimos, do lado esquerdo 4 centésimos em relação a A. Então, A o que é? Eu tenho que ter um dispositivo para medir isso. Então, eu vou ter um eixo nesse furo, né? E provavelmente a minha referência vai ser em A, nesse dispositivo, no furo. Muito bem. Também temos uma chaveta ali, engrenagem, está representada também ali, em verde e amarelo também. Mas esse caso aqui, onde nós temos detalhamentos diversos, nós já comentamos sobre o acabamento, né? 0,4 microns. Ali do lado direito superior nós temos então o desenho todo, ele deve ter 6,3 microns de rugosidade, ok? O desenho todo, com exceção as faces indicadas. Onde eu tenho indicado 3,204, devem ter 3,204. O restante das faces, 6,3. E para finalizar esse desenho também com alguns detalhes diversos aí, mais uma vez ali a rugosidade, então a peça toda deve ter uma rugosidade de 3,2 micron, com exceção da onde está indicado 0,8 micron. Eu tenho uma tolerância geométrica de 2 centésimos, uma tolerância de perpendicularidade em relação à referência A. Então a referência que está perpendicular a essa face, então pode ser o furo, por exemplo, né? Onde eu posso referenciar essa peça em um eixo ali, eu posso ter uma referência. Então perpendicular, formando 90 graus com o furo ali. Então pode variar no máximo em 2 centésimos. E uma tolerância dimensional no furo central ali, 26 mais ou menos 5 centésimos. Então pessoal, mais para a gente recordar ou algumas informações que acaba sendo novidade também, são desenhos aí utilizados em indústrias, em processo de fabricação. Então é interessante para nós termos, né, essas noções para que eventualmente no projeto, na necessidade da realização de um desenho, sejam considerados, né, esses detalhes que foi passado na aula de hoje para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima.